O Senhor Deus tem uma preocupação especial com os lares, com as crianças, com a educação das crianças. O Senhor Deus tem um carinho especial com os lares, com a felicidade dos lares. Por isso o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a colocar conselhos para que os lares sejam felizes, para que os casais sejam felizes, para que as crianças sejam bem educadas e, consequentemente, felizes. É dever dos pais, conforme a Bíblia diz, educar as crianças. Hoje tem alguma confusão com relação a educar crianças. Muitas vezes, os pais acham que quem tem que educar é a escola. A escola tem que instruir, colocar conteúdo, disciplinas, matemática, português, ciências. Mas educar as crianças para a prática social, educar as crianças para a prática religiosa, educar as crianças de maneira cristã é dever, obrigação dos pais. Há um texto, irmãos, e nós vamos ler alguns textos hoje que fala sobre educação e sobre lar, um texto em Efésios 6, capítulo 4, 6, verso 4. Diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. O que é isso, irmãos, provocar a ira? Nós já vimos que para um processo educativo se efetivar, é preciso que haja empatia, é preciso que haja, que os envolvidos no processo educativo tenham uma identificação. Como é que eu provoco a ira dos meus filhos no processo de educação? Primeiro, irmãos, é sendo incoerente. Se eu prego para os meus filhos, falo que eles têm que fazer uma coisa e eu faço outra, eu estou sendo incoerente e as crianças percebem muito isso. As crianças veem isso e dessa forma criam uma oposição, se irritam com relação à educação que você está propondo. Se eu quero ser um bom educador de crianças, eu tenho que ser justo. Eu não posso atuar com um filho de uma maneira, com outro filho de outra. Eu tenho que ser justo com todos. Eu não posso ser autoritário. Porque se eu for autoritário, irmãos, aquela educação cristã que eu estou dando vai ser uma educação autoritária, que ofende, que humilha. Por outro lado, também eu não posso ser permissivo, irmãos, e não deixar as crianças sem limites. Crianças sem limites crescem perdidas, não se educam. Eu tenho que criá-los, como diz o texto, na disciplina e admoestação do Senhor. Nesse sentido, irmãos, eu tenho que educá-los com o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, irmãos? Conforme Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ler lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja, irmãos, quais coisas? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os pais, pai e mãe, têm que ter domínio próprio ao educar os filhos. Há ocasiões, irmãos, em que você se irrita, você fica nervoso, e nessas ocasiões é terrível você tomar atitudes imediatas a esse estado de espírito. Você tem que ter domínio próprio, mansidão. Pais e mães têm que ser mansos. Uma vez eu li, mas não me lembro do autor. O autor dizia assim: as crianças veem no pai a representação de Deus. O pai, num primeiro momento, na primeira infância das crianças, representa a divindade. É como se eles estivessem vendo Deus. Eles devem identificar a Deus como o pai. Deus deve ser igual ao meu pai. E como é que você melhor representa a Deus? Esse autor dizia. A melhor maneira de representar a Deus para as crianças é perdoando. Perdoando como Deus perdoa.
Deus é um Deus perdoador, e se nós queremos que nossos filhos recebam uma educação cristã, uma educação que faça com que eles entendam a divindade e o plano da divindade, nós devemos ser perdoadores. Há um livro, irmãos, que eu quero recomendar para vocês. O livro tem um título interessante, assim, Como Realmente Amar o Meu Filho Adolescente. Como realmente amar o meu filho adolescente? Parece que é difícil amar um filho adolescente, será que é difícil? Esse livro é do pastor Ross Campbell. Se você procurar na internet, tem até alguns PDFs gratuitos para você abaixar desse livro. Mas é um belíssimo livro. E lá tem 2 capítulos importantíssimos. Um chama-se Amor Incondicional e o outro chama Atenção Concentrada. Segundo o pastor Ross Campbell, você precisa, para educar o filho, ter um amor incondicional. Deus tem um amor incondicional para nós, irmãos. O Senhor não nos amou quando nós ficamos bonzinhos. A Bíblia diz assim, veja o amor, que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. O amor incondicional, é esse que nós devemos ter, não é isso que nós queremos passar para os nossos filhos? E atenção concentrada. A Bíblia fala também da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? E a gente podia dizer assim, mãe virtuosa. Ela, o seu valor excede ao de muitas joias. Mas ainda, irmãos, para um lar feliz, para um lar ser feliz, pais e mães têm que ser felizes. A relação conjugal tem que ser uma relação feliz. E no texto de Efésios, irmãos, Efésios, no capítulo 5, versos 22, 23 e 25, lá diz assim, vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 25, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Alguns usam esses versos para dizer assim, o homem é a cabeça da mulher. A Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher. A mulher tem que se submeter. O que a Bíblia está querendo dizer aí, irmãos, é que marido e mulher tem que ter o mesmo propósito. Não pode um pensar de um jeito, outro pensar do outro. Não vai dar certo. Tem que ter unidade de propósito. Tem que ter unidade de ação. E o capítulo 5, verso 28, tem um verso belíssimo que diz assim, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Mais ainda, vamos ler o verso todo. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Se eu puder recomendar alguma coisa para vocês e para mim, ame a sua mulher. Ame a sua mulher como a você mesmo. Nós devemos, irmãos, fazer com que os nossos filhos sejam felizes em lares felizes e queiram ter lares felizes, lares fundamentados na Bíblia Sagrada. Para isso, irmãos, nós devemos primeiramente ensinar para nossos filhos a história do Senhor Jesus Cristo. Desde pequeninos, ensinar ao Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel era chamado para educar os filhos falando da libertação do Egito. Nós, irmãos, devemos educar nossos filhos falando da libertação no Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ter lares felizes, muito felizes, crianças felizes, crianças que sejam criadas de acordo com o plano de Deus. Que Deus abençoe cada um dos nossos lares. Amém.